Olá, tudo bem? Que bom ter você novamente para ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Apenas uma reflexão sobre algumas passagens que Jesus deixou aqui para a nossa edificação. Lucas relata no capítulo 13, versículo 22, dizendo assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? É uma pergunta muito interessante que fizeram para Jesus. Senhor, são poucos os que se salvam? As pessoas estavam acostumadas em ouvir no templo palavras sobre o Velho Testamento, sobre Moisés, sobre Elias, sobre Davi, mas elas não eram confrontadas a respeito do reino de Deus, de como entrar no reino de Deus. Então, aparece primeiro João Batista, pregando lá no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí vem Jesus e traz palavras que ao coração deles eram palavras duras, palavras que eles tinham que renunciar a alguma coisa. Jesus uma certa vez disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele pregava não um evangelho de história, não um evangelho do passado. Jesus pregava um evangelho presente, um evangelho que a pessoa tinha que fazer, tomar uma decisão, tomar uma atitude para entrar no reino de Deus. Então a palavra de Jesus não era uma palavra fácil, não era uma palavra bonita de se ouvir, era uma palavra cheia de esperança, cheia de vigor, mas muitos não queriam ouvir o que Jesus falava. Por quê? Porque Jesus confrontava as suas atitudes com as suas palavras. Jesus confrontava as suas atitudes com o reino de Deus. Então o reino de Deus para Jesus era diferente, era uma palavra mais no sentido que o homem precisava fazer uma reconciliação com Deus, primeiro consigo mesmo, porque Jesus ele veio mostrar o caminho para o homem, porque para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, não seria de qualquer forma, não seria de qualquer maneira, precisaria haver uma mudança, precisaria haver uma modificação nos seus conceitos. Então veio a pergunta: Senhor, são muitos que se salvam? Jesus, ele não respondeu nem que sim e nem que não. Jesus, na sua resposta aqui, ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos procurarão entrar por essa porta. Qual é a porta? A porta é Ele mesmo, é Jesus Cristo. Muitas pessoas querem seguir a Jesus. Muitas pessoas querem, desejam, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque acham que o caminho é duro, que o caminho é apertado. Mas Jesus, ele veio exatamente para isso, para fazer o homem entrar nos caminhos de Deus. E a porta é Jesus Cristo. Muitos serão salvos. Jesus falou, muitos vão querer ser salvos, mas procurem entrar pela porta, procurem entrar pelo caminho. Repetindo, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é uma verdade que até hoje, nos dias de hoje,
ela não foi invalidada. Por que não foi invalidada? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. A Bíblia Sagrada, ela se cumpre a cada dia. E Jesus continua sendo o caminho, Jesus continua sendo a verdade e Jesus continua sendo a vida. Quantas pessoas se levantam querendo seguir pelos seus próprios caminhos, querer ir pelas suas próprias veredas, mas quando chega no fim da vida, quando chega em certos momentos da vida, vem a dissolução, vem a desolação, venha as tristezas, venha as agonias da vida, os intempéries da vida, a pessoa perde o vigor, a pessoa perde toda a sua alegria que ela tinha na sua juventude. Por quê? Porque ela não está trilhando o caminho da salvação. E Jesus veio para exatamente isso, para salvar o homem. E como salvar o homem? Aí Jesus dá o caminho. Para salvar, para se salvar, é necessário passar pela porta, entrar pela porta estreita. O caminho é estreito? É. O caminho é apertado? É. Não podemos falar que o caminho é mil maravilhas? Não, não podemos falar. Porque o homem, tudo aquilo que ele precisa se renunciar, ele encontra barreira dentro dele mesmo. Ele encontra barreira dentro dele mesmo. Por quê? Porque ele ainda não tem a fé suficiente para a salvação. Mas que nesta live, nesse vídeo que você está assistindo, você possa encontrar a força de Deus para você decidir hoje mesmo a seguir a Jesus pelo caminho. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Jesus, dando a resposta que Lucas falou, se esforça para entrar pela porta, se esforça para entrar pelo caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas se esforça. Então, resumindo essa breve palavra, essa breve mensagem, o homem só entra no reino de Deus se ele se esforçar. Se ele tomar uma decisão no seu coração, não, eu quero seguir a Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero andar pelo caminho, eu quero andar pela palavra. Então Jesus fala para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu posso perguntar para você, durante todo esse tempo da sua vida, o que é que você tem ganhado nesse mundo? O mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada para dar para ninguém. Não existe alegria, não existe felicidade, não existe momentos marcantes da vida. Mas existe sim um Deus que tudo pode, um Deus que pode modificar a sua vida de maneira completa e te dar a salvação. Porque o mais importante para o homem não é o que ele vive, não são os bens que ele tem, não são as riquezas que ele possui, não é o belo emprego, não é um cargo político, não. O que o homem mais tem de precioso é a salvação da sua alma. Por que eu falo isso? Porque a palavra diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte, o homem vai prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que ele fez. E vai prestar conta também de que ele foi avisado que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, siga o conselho de Jesus Cristo. Resumindo, siga o conselho de Jesus Cristo. São muitos que se salvam? Procurai entrar pela porta, procurai entrar por esse caminho que conduz à salvação. Eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a tomar essa decisão de fé, a tomar essa decisão de coragem, mostrar que Deus é na sua vida, de você aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, para que você possa, depois da morte, se encontrar com Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui. E Ele dirá para você: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção, que Jesus veio para salvar o homem, Jesus veio para mudar a vida do homem, Jesus veio para livrar o homem da morte espiritual
E é isso que nós proclamamos, é isso que nós clamamos. Jesus quer te livrar da morte espiritual, mas é necessário que nós entremos no caminho. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é aqui da Baixada Santista, quero fazer um convite especial para você. Venha frequentar um culto na Igreja Peniel da Vila Melo, Avenida Antônio Emerick 735, aqui na Vila Melo, em São Vicente. E Deus tem uma palavra ao seu coração. Venha receber uma oração. Venha você, traz a sua família. Você precisa ser estruturado, você precisa ser ensinado, você precisa ser abençoado. E mais do que tudo, você precisa ser salvo. Se você é de uma outra cidade, de um outro lugar, procure uma igreja mais próxima da sua casa, para que você também se decida a seguir a esse Jesus, que tudo pode, a esse Jesus que te ama. Por isso você está ouvindo esta palavra. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.